proclamou de "O Senhor é paz". Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Ibiesritas. Interessante essa história. Vamos orar. Ó Deus, como Tu és gracioso. Num período tão difícil da comunidade judaica no exílio, ó Deus, Tu visitas uma família simples e Tu chamas homens para uma grande tarefa, um grande trabalho, que era lutar contra os medianitas. Ó Deus, e graciosamente ali estava o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, conversando com Gideão. Essa história, posteriormente registrada para servir para nós, o Teu povo, a Tua revelação e a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa pequena narrativa lida hoje de Gideão. Obrigado pela Tua presença. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, nós temos estudado durante esses dias, já há bastante tempo, inclusive sobre as narrativas, isto é, as histórias bíblicas. Nós temos profecias, temos discursos, temos a literatura apocalíptica, temos os evangelhos, que são conhecidos como os ditos de Jesus, temos a literatura profética, a lei e parábolas, né? Cartas, todas essas maneiras de escrever a palavra de Deus. Mas o que mais tem na Escritura são as narrativas, quer dizer, as histórias bíblicas. Ao meu ver, como diz um escritor, ele disse que a melhor maneira do homem conhecer algo de Deus era narrar alguma coisa dentro da própria história. Interessante, né? São fatos da história, ou da história. E esses fatos é melhor compreendido porque a nossa vida é também uma história. Também tem os acontecimentos, também tem os fatos. E aqui nós encontramos um fato real da vida de um homem que, olhando para ele, era um Zé Ninguém, né? Era um cara medroso, né? Estava escondido lá, né, dos medianitas. Então era um homem medroso, uma família pobre, não tradicional, de Manassés. Então, em outras palavras, era aquela pessoa do qual a gente passasse com ele na rua, a gente talvez dissesse só um boa tarde por educação, né? Mas Deus tem lá os seus objetivos, os seus planos, e Ele utiliza as pessoas que Ele quer, ou que Ele deseja, que venha fazer algo. E aqui nós encontramos uma situação real, onde os medianitas estavam massacrando os judeus naquela ocasião, os israelitas, e a situação era de fome, era de abandono, e a comida era ceifada, os animais eram tomados, e aí então, nessa ocasião, o povo começou a clamar a Deus, como vimos, né? E também os bens eram ceifados, mas aqui havia o clamor a Deus, havia a busca por Deus nesse momento triste. Como nós estudamos antes, são nesses momentos de apertos, nesses momentos de grandes calamidades, que nós reservamos tempo para buscar a Deus, né? Para buscar o Senhor. Então foi nesse contexto que o povo clamou a Deus. A plantação era colhida, ceifada, o gado também. E o povo, nesse ambiente de fome e desespero, elevaram as mãos aos céus, clamaram ao Senhor. Para nós parece que seria bom Deus levantar um cara gigante, né?
um robusto, um cara forte, um Sansão da vida para resolver o problema. Ele chama o cidadão, não tem nada a ver, né? Mas o que ressalta no texto, nessa narrativa, é a presença de Jesus Cristo. Vamos chamar isso o anjo do Senhor, é Jesus Cristo pré-encarnado. Por que nós pensamos assim na Bíblia? Porque este anjo, ele aparece em todo o Antigo Testamento, ele tem uma identidade com Deus, ele recebe adoração como Deus, é ele que fala com Abraão, é ele que fala com Josué, é ele que Josué serve, que Josué adora, e aqui também. Então, nós vamos ver também na família de Sansão, que ele também aparece, né? Então, mas quando Jesus Cristo nasce, a encarnação, ele não aparece mais. Então, claramente, como ele recebe adoração e posterior ao nascimento da vida do Senhor Jesus Cristo, esse anjo do Senhor que recebe adoração, ele é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Então, o que me chama muita atenção nessa narrativa é que quando o povo clama a Deus, suplica por Deus, Deus poderia ter enviado dos céus os 2 anjos, os 3 anjos, 3 pessoas, 3 anjos bons, né? Maravilhosos, poderosos, para vir fazer uma visita, poderia ser a Gideão mesmo. Mas quem vem é o Senhor Jesus Cristo. Quem vem para atuar na vida de Gideão é o Senhor Jesus Cristo. Então, a dádiva aqui é que quando nós crentes clamamos a Deus, nós suplicamos a Deus, quem vem mesmo é o Senhor. Quem vem mesmo é Jesus Cristo. Não é só o nosso livramento, não é só o que aconteceu na nossa vida, é o próprio Senhor que vem. E aqui o que eu acho maravilhoso é que, apesar de toda a incredulidade dos Balaíns, de toda a injustiça daquele momento, e do povo ter voltado para os ídolos, quando eles começaram a clamar a Deus, invocarem ao Senhor, nós vemos que Deus reage e manda o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, e nós vemos que Jesus Cristo pré-encarnado, no texto, ele se identifica com Gideão, e a ideia é: eu que estou contigo, é eu que vou fazer isso. Como eu estou contigo, então eu vou ferir os medianitas como um só homem. Tu irás, né, ferir com um só homem, porque eu estou contigo. É bonito ver aqui que era a presença do Senhor na vida de um Zé Ninguém. Interessante, né? De uma pessoa que a gente passasse pela rua, talvez desse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, era uma pessoa qualquer. Mas foi esse homem que Deus, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, estava presente na vida dele. Então, irmãos, a coisa mais importante na vida dele e na nossa é saber de que Jesus Cristo está conosco. Essa foi a leitura domingo de manhã, e o próprio pastor Ramon mencionou à noite. Então, é a presença de Deus na vida de Gideão foi que produziu todo o efeito. Lá na frente, nós vamos observar que ele chamou bastante gente e Deus foi tirando, que ficou só 300. E tudo isso era para que tudo fosse dado exclusivamente para a presença de Deus na vida de Gideão. Então, irmãos, às vezes, né, e é bom nós reconhecermos essa condição. Eu, como ele disse, eu sou o menor e a nossa família é também a mais pobre. Além da pobreza, a fama da família nem valia nada, né? Era gente simples do povão, da tribo de Manassés, e ele, o menor da casa. Quer dizer,
Talvez tivesse algumas pessoas mais ilustres, né? Mas ele diz, eu sou o mais inferior da casa, o mais insignificante da casa. E aí é que ele diz, então se eu estou contigo, tu vais agora. É interessante que é na humildade dele que Deus marca a sua presença. Não é na soberba, é nesse momento. Observe, quando ele diz aqui no verso 16, quando ele diz que é o menor da casa, ele disse assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. É interessante, né? Quer dizer, eu não tenho condição, eu não posso, não. A minha família é pequena, eu sou insignificante. Aí ele diz, olha, logo que tu é assim, então é desse jeito que eu vou estar contigo. Assim tá bom. É interessante, né? Então, irmãos, uma coisa que devemos sempre lembrar das narrativas bíblicas, que não somos nós, não está na nossa força, nem na nossa inteligência, nem na nossa capacidade administrativa de resolver as coisas da vida, mas, sobretudo, a presença do Senhor conosco. Então, no calendário da sua vida ou na sua história, nós devemos narrar para o Senhor a nossa humildade, a nossa significância e esperar da parte do Senhor a presença dele conosco. E essa é uma linguagem bíblica dos homens. Quando a gente lê anteriormente, não estudamos essa narrativa, mas quando nós lemos o retrato de Moisés, lá ele faz a mesma atitude. Ele diz, ei Senhor, eu? Quem sou eu para ir lá até com o faraó? Eu aqui? Eu não sei nem falar, eu não sou ninguém. Olha, eu fugi de lá para não ser morto. Estou aqui cuidando das coisas do meu sogro, vivendo uma vida boa, voltar para aquele lá, não posso não. Apesar de ser dura a vida aqui de pastor nesse deserto, não vou não. Eu não tenho qualificação para aquilo. E aí, Jeremias ou outro, vamos ver esses personagens bíblicos. E aí a gente observa aqui dele, é que ele tem a mesma reação de Moisés. Deus pergunta até Moisés, o que é que tu tem na mão? Você diz, eu só tenho aqui essa vara aqui, é com essa vara. É incrível. Lembra que todo o processo dos milagres do Egito e de conduzir o povo em direção de Canaã, e a própria vara foi lá colocada dentro da Arca da Aliança, né? Naquele contexto, os milagres foi feito, tudo mediante o uso daquele pequeno pedaço de pau. Por que isso? Porque era nada menos, nada mais do que a presença de Deus, tanto na vida de Moisés, quanto na vida de Gideão. Aí a história que passa não é bem a história de Gideão, não é bem a história de Moisés, não é bem a história de Jeremias e de tantos outros, mas a presença de Deus na vida de tais pessoas e de tais homens. E isso, irmão, nos ajuda, ou nos faz ter a percepção de que é esse Jesus lá pré-encarnado e agora plenamente atuando. Na nossa visão bíblica, tanto lá era o anjo do Senhor, quanto cá, Jesus Cristo, é a mesma pessoa. Lá ele atuava e aqui ele atua plenamente. E nós, os servos, os fracos, os ignorantes, os que acham que não tem força nem tem possibilidades, são esses que Deus de fato utiliza. E são esses que cumprem os propósitos de Deus e também esses podem ver ou perceber que Deus está atuando. Às vezes a gente pega os personagens, como João Batista. Ele era um homem que vinha de uma origem sacerdotal, e era importante os sacerdotes na comunidade de Israel, mas quando ele foi falar, ele disse que não era digno nem de desatar, correr da sandália. Ele disse, olha, não sirvo nem para tirar teu sapato, teu serventia não.
Não tenho serventia de nada. E aí, depois, em um discurso dele, ele diz assim, olha, nada pode ser dado ao homem se não vier dos céus. Diante de toda essa característica de João Batista, depois da sua morte, Jesus Cristo diz algo assombroso dele. Diz que, nascido de mulher, o maior foi quem? O João Batista. É interessante, né? O maior foi João Batista. Não foi Moisés, né? Não foi Davi. Ele poderia ter dito Davi, Moisés, que falou face a face com Deus, conversava com Deus, diz. Mas João Batista, o homem que não fez milagres, não fez proezas, não fez nada. Ele foi anunciado? Foi, mas também muitos outros foram anunciados no passado. Mas Jesus Cristo disse que foi João Batista. Por quê? A mesma característica aqui é a presença de Jesus Cristo, do anjo do Senhor, na vida de alguém que faz essa pessoa ser grande. Né? Às vezes, nós achamos que é as proezas, né? Nós achamos que é o que a pessoa fez, o que a pessoa realizou, o nome, a fama, o poder, né? Como hoje nós temos essa linguagem, né? Olha, o que fulano fez, fulano deixou um legado, prefeito tal, governo tal. Nós nos apegamos a isso. Mas o legado de Deus não está ligado às grandes proezas. Está ligado à presença de Deus na vida de tais pessoas. Especialmente aqueles que são mais fracos possíveis. São esses que Deus usa. E é isso que ele fez aqui. Quando ele disse, eu sou o menor, ele disse, é assim mesmo, tá bom. É assim serve, assim você presta. Se tivesse, não, senhor, pode mandar, eu vou mesmo, pode ser. Aí, você é presunçoso, né? Mas não, ele, de fato, viu desta maneira. E aí tem aqui nessa narrativa, uma frase linda no 17, ele disse, ele respondeu, quer dizer, Gideão, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha diante de ti. Respondeu ele, esperarei até que volte. É bonito, né? Disse assim, não, pode buscar a oferta, eu fico esperando aqui. Eu imagine Jesus, né? O rei, o soberano, o Senhor sobre todas as coisas, o regente de tudo, o que dirige a história, o início e o fim. Chega para conversar alguém e alguém diz assim, tá bom, o Senhor, eu vou ali preparar uma ofertinha para o Senhor, mas você não sai daí não. Fica aí esperando até que eu volte, tá bom? Se eu achei mercê diante dos teus olhos pela minha atitude, se é assim o teu desejo, espera aí que eu vou buscar uma oferta. O Senhor Jesus, pré-encarnado, vai dizer, pode ir, eu espero. Jesus ficou lá. O cidadão vai, mata um cabrito, não mata um boi, né? Situação era diversa, difícil. Traz uns bolinhos, certamente estava escondido por aí, né? E prepara tudo. Para quem? Para Jesus Cristo, né? O anjo do Senhor. Irmão, esse é o Espírito, né? Está vendo? Quando o homem vai fazer alguma coisa que é especial, o Espírito dele, aqui, desse servo, não foi um espírito de grandeza. O que ele quis, se eu achei mercê aos teus olhos, pelo que eu disse, eu vou te preparar algo para ti. A demonstração de adoração, a demonstração de serviço. Então, irmãos, quando nós temos o espírito de que Deus vai fazer alguma coisa, a nossa atitude, sobretudo, deve ser de adoração, de oferecer ofertas, de doar, de entregar, de dar plenamente. E foi isso que ele fez. Aí ele trouxe isso, ofereceu e foi apresentado ao Senhor em
sacrifício. Foi tanto que quando ele chegou com aqueles ingredientes, colocou lá no local da penha que estavam ali, e veio e fogo consumiu o sacrifício. Lá na frente nós vamos ver que Jesus, anjo pré-encarnado, subiu em um desses, né? Subiu em adoração. Então, irmãos, os grandes servos de Deus que ele usa, que ele está presente, não são apenas humildes, são também aqueles que têm o espírito de entregar e de adoração. Permita que eu adore, permite que eu te sirva, permite que eu te oferte, que eu faça isso para o Senhor. E foi isso que aconteceu. Eu acho bonito essa prontidão dele e o retorno do Senhor Jesus Cristo de esperar. Então ele fez o sacrifício, e então subiu fogo, tocou a carne e os pão e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e o consumiu, a carne e o bolo, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Foi ali mesmo que o anjo sumiu. A outro vai dizer que ele sumiu na fumaça do sacrifício, né? Então, claramente aqui nós vemos que, em outras palavras, o sacrifício dele foi aceito. Irmãos, quando nós somos humildes, quando nós nos colocamos em serviço, em adoração a Deus, Deus aceita a nossa adoração e sobe com a nossa adoração para a presença de Deus. Isso foi o que Jesus Cristo fez. Agora a reação dele é muito interessante, né? A reação dele. Viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ele percebeu que era o anjo do Senhor. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a gente vê esse processo, lá em Josué, vê lá em Moisés, que o anjo do Senhor acompanhava o povo de Israel. Então, era algo comum essa mentalidade, a presença do anjo do Senhor. E esse anjo, como disse, recebia adoração. Esse anjo, em momentos, ele falava como se fosse o próprio Deus. Ele vai falar no sacrifício, quando Davi apresentou na peste, sendo o anjo Deus. Podemos observar naquela narrativa. Então, ele descobre que é o anjo do Senhor. E a reação se torna bonita. Ele diz claramente, né, aqui, o anjo do Senhor. E a ideia dele é de temor. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, olha, Deus agora é quem age. Deus é quem fala, né? O Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Coitado, né? É interessante. Aqui o que nós vemos na vida desse servo foi uma atitude muito grande de temor. Eu estive diante da santidade do anjo do Senhor. Então, quando nós vamos empreender qualquer coisa na vida, seja na vida cristã, no dia a dia de trabalho, ou qualquer coisa da vida, né, que venhamos fazer, e estar na presença de Deus, essa deve ser sempre a nossa atitude. A nossa atitude de temer a pessoa de Deus. E foi essa atitude desse homem. Ele foi humilde, ele adorou aqui, ele reconheceu o temor diante da santidade, diante da grandeza de Deus. O espírito das pessoas que Deus utiliza ou faz grandes coisas, são pessoas que têm o temor do Senhor. Foi o caso dele. Se Deus vai fazer alguma coisa com alguém, seja simples ou famoso ou não, de preferência simples, nós vamos ver que tais pessoas temem a Deus. Um exemplo típico é Daniel. Desde cedo, temeu a Deus, até chegando na Babilônia, temeu tanto a Deus que não quis nem comer da mesa do rei, porque temia a Deus. E aí, como nós já estudamos aquele livro, nós vemos que toda a vida dele foi passada pela a presença ou na presença de Deus. O temor do Senhor
deve acompanhar aquele que de fato pode ser usado e é usado pelo Senhor. Irmão, quem não teme a Deus não serve para ser usado por Deus. Só para quem tem o temor do Senhor. Em outra linguagem, aqueles que temem são esses que Deus usa. Quando a pessoa teme, Deus faz desse instrumento. Deus utiliza, Deus faz algo. Interessante esse fato aqui. Posteriormente, o cronista lá na frente, no reino de Davi, escreve esta joia registrada da vida de Gideão, porque temeu ao Senhor naquela ocasião. Ele estava lá escondido, mas quando o Senhor apareceu, ele foi obediente, ele temeu a Deus. É como hoje, às vezes a gente fala, que as pessoas do dia a dia, né? As pessoas vivem nos seus pecados, depois que são descobertos do pecado, é que diz assim, eu estou arrependido. Mas se não tivesse descoberto, continuava no pecado. Isso não é arrependimento, né? Não tem nada a ver, só porque se arrependeu, porque descobriram o pecado, certo? Não, a pessoa teme a Deus. E as pessoas que temem a Deus são as pessoas que Deus, de fato, utiliza. E essa narrativa nos leva a isso. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou de O Senhor é Paz. É bonito, né? Está vendo? A ideia dele de adoração, ele reconheceu a sua situação e aí ele disse, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Imagina aqueles conflitos, aquelas brigas que aconteciam naqueles dias ali, por comida, escondendo alimentos, guardando em casa, os saqueadores, né? Um momento de inquietação. Mas a reação foi de levantar um altar e servir ao Senhor. Por que isso? Um altar? Irmãos, a gente observa no calendário da história bíblica que sempre que alguma coisa importante pelo anjo do Senhor, era levantado um altar. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, levantou um altar. E assim foi o processo todo. Em cada local ele levantava um altar para adorar o Senhor. Em cada caminhada dos patriarcas, eles levantavam um altar ao Senhor para adoração. Só quando chegou a lei que isso foi alterado. Quando chegou a lei, Deus diz, façam ali, somente naquele local. Mas depois que a lei passou, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. A lei passou, é em qualquer lugar, no sentido de instrumentalidade de lei sacrificial do Antigo Testamento. Faça em qualquer lugar. Aqui, em outra igreja, em outro local, e assim por diante. Então, irmãos, pessoas que Deus utiliza são pessoas que têm a disposição de levantar um altar para adorar ao Senhor Deus. E foi isso que ele fez. E chamou isso de paz. O Senhor é paz. O Senhor é paz. Interessante que ele não disse aqui o anjo do Senhor. Ele disse é o Senhor. Porque eles tinham esse anjo como identidade do próprio Senhor, pois ele recebia a adoração. Recebia a adoração. Então era o Senhor. Então, irmãos, fica a nossa pérola. Se hoje, ou se lá, eles tinham a presença visível de Jesus Cristo, o anjo do Senhor, hoje nós não temos a presença dele visível, mas nós temos a presença dele continuamente. Lembre, lá o anjo do Senhor vinha esporadicamente e aparecia para alguém. Ele atuava em todo o país, mas ele vinha de vez em quando e manifestava a sua vontade. Agora não. Agora não. Agora, a promessa que nós temos de Jesus Cristo, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, não é apenas em alguns momentos que nós levantamos o altar quando ele aparece. Nós agora estamos na presença do Senhor porque ele mesmo falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século.
Irmãos, o privilégio nosso é maior do que dele. Né? O privilégio nosso é muito maior. O nosso temor, a nossa humildade, a nossa reverência, a nossa simplicidade, a nossa adoração deve ser maior, porque agora nós estamos na presença do Senhor. Interessante, né? Agora nós estamos na presença dele. Lá ele sumiu, desapareceu, mas aqui ele continua conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dessa era. É bom saber que Jesus Cristo, ele em nenhum momento se ausentou da sua igreja. Desde o dia que ele fundou lá em Jerusalém, que ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século, até hoje ele continua com a sua igreja. Depois, quando ele visível aparecer, ele vai estar de maneira visível com a sua igreja para sempre. Ó, irmãos, privilégio maior nosso hoje do que deles. Ah, pastor, mas ele viu o anjo do Senhor. Agora nós temos que crer que ele está aqui. Por isso, a nossa humildade, a nossa simplicidade, a nossa reverência, o nosso temor, a nossa adoração deve ser sempre maior, por causa da presença do Senhor conosco. Essa é uma verdade simples. E essa história aqui diz, né, que ela continuou ainda até o dia de hoje. Que hoje, né? O dia de hoje é o dia que o cidadão escreveu o livro, né? Não fique pensando que é hoje não, viu, gente? Aqui, até o dia de hoje, não é hoje, né? Hoje são 20, né? Não é dia 20, não. Aqui é o dia em que o escritor escreveu este livro, certamente lá no governo de Davi, o altar estava lá como lembrança da presença do anjo do Senhor na presença do seu povo. Irmão, que lição fica da presença de Jesus conosco? Olha a lição anterior. Isso tudo, essa beleza, aconteceu na vida de um homem simples. Mas por quê? Porque o povo estava clamando. Era o povo que clamou a Deus. Então o povo levantou as mãos aos céus, pediu socorro a Deus no dia da calamidade. Deus envia o próprio anjo do Senhor e diz, vai lá, chama Gideão, e esse homem simples se prontifica, se oferece, e é o instrumento de Deus. A partir dali ele já começa a derrubar o altar de tudo que não presta, né? Ele sai com coragem. É interessante, porque era marcante a presença. Ele vai e derruba logo um altar dos ídolos que tem pela frente. Do pai dele, exatamente. Ele começou, o serviço foi em casa mesmo. Isso porque era a presença de Deus na vida desse homem. Então, irmãos, fica a lição. O povo clama, Deus utiliza os seus instrumentos. Mas lembre, os instrumentos que Deus usa são os mais simples possíveis. E as proezas que Deus deixa não são nos grandes, são nos pequenos, para que toda a glória e toda a honra seja dado a Deus e não ao homem. Passamos para a história como humildes. Para quê? Para que a história seja contada da atuação de Deus na vida de tais pessoas e não nas nossas proezas ou na nossa grandeza. É isso que precisamos fazer. Precisamos ter pessoas assim, mas lá na frente ele tem as suas dúvidas, mas lá na frente o cronista também dá um toquezinho nele, né? Porque ele quiseram fazer ele de rei, né? E aí ele disse, não faço isso. Mas tem um filho dele que nasce, como é que ele coloca o nome do filho? É Abimeleque. Né? Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Ele estava querendo criar uma dinastia, né? Eu não sou, mas meu pai é, né? É pai, né? Meleque é rei na língua hebraica. Então ele queria, de fato, era ter.
Ah, não, de jeito nenhum. Ele não foi chamado para ser isso. Ele foi chamado aqui, está claro que ele foi chamado para uma luta contra os midianitas. Era só essa daqui. Não era? Ah, é o povo. É o povo, não é Deus. É verdade. É verdade. É, morre. Isso. Certamente. Não vai morrer não, vai morrer não, é verdade. É a lembrança, né? Vamos orar. Ó Deus gracioso, obrigado, muito obrigado, porque nesse contexto difícil de escassez de alimentos, muita tribulação e angústia, a fome, o povo clamou. E a pessoa que veio dos santos céus à terra para resolver o problema foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus. E ele foi visitar um homem mais simples possível, Gideão. Ó Deus, e ele foi um instrumento que livrou Israel, não pela sua força, pelo seu poder, mas pela presença do anjo do Senhor. Hoje, Senhor, Tu estás conosco, Tu mora e Tu habitas nos corações simples, corações pacatos, homens e mulheres de mente simples, de mente humildes. E são esses, ó Deus, que deixam um legado da Tua presença, do Teu poder, e que Tu operas, Senhor, naqueles que têm mente simples, não nos presunçosos. Por isso, ó Deus, nos abençoe, pois Tu estás conosco, que Tu venha operar em nossas vidas, para que o resultado da Tua presença em nossas vidas sejam contados, não pelo que nós fizemos, mas sobretudo pelo que Tu fizeste em nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.